Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia, com a graça do Senhor, mais uma oração da noite. Hoje, para a nossa reflexão, quero deixar com vocês o Salmo de número 56, Salmo de Davi, e que vocês possam lê-lo, versículo de 1 até o versículo 13. Para destacar, quero deixar alguns versículos com os irmãos. Versículo 1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Verso 10. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Verso 11. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que pergunta interessante. Nós vamos dar sequência então aos nossos estudos a respeito do medo. E hoje eu li um testemunho de uma mulher que relata como era a sua vida quando aprisionada por um círculo insano de medos que a transformara numa verdadeira marionete, antes do conhecimento de Deus que a curou. Palavras dela: algumas vezes eu ficava paralisada pelo medo, impedida de me locomover ou de fazer alguma coisa. Outras vezes o medo me asfixiava, eu mal conseguia respirar, sentia uma opressão em meu peito. Havia dias que eu ficava com tanto medo que o meu coração acelerava e a minha respiração ficava ofegante, como um cão após uma caminhada. O medo me impediu de amar, de trabalhar, de sorrir, de dançar, de festejar. O medo me encurralou em um cantinho do castigo, me isolou das pessoas, me deixou no limbo, mais morta do que viva. Enquanto o medo me aterrorizava de todas as formas que ele podia, alguém me apresentou a palavra de Deus. E eu ali, com a sede de um peregrino no deserto, livro após livro do Novo Testamento, foi enchendo o meu coração de esperança, de fé e de amor, renovando a vida, criando um oásis dentro do medo. Uma grande irrigação invadiu a terra seca do meu espírito. O amor venceu, lutou dentro da minha alma e ganhou centímetro a centímetro de minhas emoções, que antes eram dominadas pelo pavor. O conhecimento de Deus anulou as mentiras que estavam lá na medula da minha alma, encrostadas em meus ossos. O milagre aconteceu. Meus queridos irmãos, que testemunho maravilhoso, que testemunho bonito. Uma pessoa aprisionada pelo medo e agora libertada pelo poder da palavra de Deus. De fato, meus queridos irmãos, embora não seja natural, o medo existe e é real e pode ser fatal. Segundo a Bíblia, Jesus, por sua morte, derrotou aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertou aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Portanto, o medo existe, mas tem cura. Existe, mas tem cura. E nós já começamos a ver a cura para o medo. A primeira atitude que nós temos que ter para vencer o medo, e a primeira atitude é aperfeiçoar no amor. Deus é amor, Deus nos ama e nos manda amar. E quem ama, quem pratica o amor genuíno, realmente não tem medo. Quem sabe que Deus o ama, não teme a ninguém. E quem ama os outros, não teme nada. Aprendemos isso. A segunda atitude é crescer na fé. Primeiro, aperfeiçoar no amor. Segundo, crescer na fé. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41, nós temos uma história muito interessante. Depois de um dia de trabalho, um dia árduo, Jesus então deu ordens para que eles atravessassem para o outro lado.
E ele, de tão cansado, entrou no barco e deitou na popa e adormeceu. De repente, o texto diz, um grande vendaval começou a solapar o barco e o barco começou a se encher de água. E os discípulos, com muito medo, começaram a gritar, começaram a pedir socorro e acordaram o Senhor Jesus e disseram, o Senhor não te importas que morramos? E no verso 39 desse capítulo 4 de Marcos, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E a Bíblia diz, o vento se aquietou e fez completa bonança. E aí Jesus olhou para os discípulos e lhes perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Portanto, fica claro aqui nesse texto o contraste que Jesus faz entre o medo e a fé. Onde tem fé, não vai existir medo. Onde tem medo, não vai existir fé. Não podemos nos esquecer de que o maior inimigo da fé é a dúvida. Onde existe dúvida, diminui a fé. Onde existe fé, diminui a dúvida. Portanto, onde não há dúvidas, não há medo. Lá em Mateus capítulo 14, verso 31, tem aquele famoso episódio de Pedro andando sobre as águas, amando de Jesus. Mas o texto diz que ele reparou na força do vento e começou a submergir. Mesma coisa hoje. Quando nós começamos a olhar muito para as circunstâncias e perder o foco da nossa fé, o medo começa a tomar conta do nosso coração. Então, fé e medo não combinam. De fato, há um grande contraste. Mas por último, a última atitude que nós precisamos realmente ser determinados para evitar o medo, que o medo encontre lugar no nosso coração, é firmar na esperança, aperfeiçoar no amor. Aperfeiçoar no amor é o nosso primeiro passo, crescer na fé e firmar na esperança. Quem tem esperança não tem medo. Nos nossos 2 salmos que nós meditamos essa semana, no Salmo 27 e no Salmo agora nosso 56. Em ambos os salmos, nós podemos ver o salmista Davi declarando a sua fé e declarando a sua esperança. Ele diz assim, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ele diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandonará. Pode estourar contra mim a guerra, mas o Senhor estará comigo. Observe bem os detalhes desses 2 salmos. No finalzinho do Salmo 27 ele diz, espera pelo Senhor, verso 14. Seja forte, fortifique-se o teu coração. E ele conclui, espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Deus realmente não nos abandona. E eu quero terminar a meditação de hoje dizendo para você que está me acompanhando e porventura o medo tem aí rondado o seu coração, a sua mente. Quer ser curado? Aperfeiçoe no amor, cresça na fé, firme-se na esperança. E você tem 3 motivos para não ter medo. Primeiro, Deus está contigo. Segundo, Deus está em você. Terceiro, Deus é por você. É isto mesmo. Deus está conosco, Deus está em nós e Deus luta por nós. A Bíblia diz, Salmo 112, versos 7 e 8, diz lá que o justo, ele não temerá as más notícias. Seu coração estará firme, confiante no Senhor. Seu coração está seguro, nada temerá. No final, diz o salmista, verá a derrota dos seus adversários. Meu querido irmão, o Espírito Santo do Senhor encha o seu coração, encha a sua casa de alegria, que você possa de fato aperfeiçoar no amor, firmar realmente cada vez mais, crescer na fé e firmar na esperança. Com certeza não haverá brecha para o medo na sua vida e nem na sua casa. Uma boa noite e amanhã, com as misericórdias do Senhor renovadas, nós seguiremos em frente para a honra e glória do Senhor.